Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, para mim, é uma emoção estar aqui, porque 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar o primeiro grupo de caça na campanha da Itália, eu sabia muito pouco, né? Comecei a estudar, aprender, e hoje, 20 anos depois, eu estou aqui no Colégio Militar, passando pelos mesmos arcos e pelas mesmas portas por onde passaram nomes como Nero Moura, comandante do primeiro grupo de caça, Josino Maia de Assis, Ismar, Brandini. E então isso para mim é um privilégio, é uma honra, né? Queria agradecer aqui o convite feito pela Associação Nacional dos Veteranos da FEB, na pessoa do Ricardo Naco. Agradecer a presença de vocês, os participantes, senhores veteranos. Obrigado pelo prazer e pela honra de ter vocês aqui, senhores oficiais das Forças Armadas, muito obrigado. E vamos começar. Meu nome é Vicente Vasquez, sou administrador do site Jamboque.com.br, que está aí há um pouco mais de 20 anos. O logotipo está desatualizado, 2021, né? Mas contando a história do primeiro grupo de caça. E vamos falar, então, do Sentapua. Falar do Sentapua, tem 3 coisas que a gente não consegue deixar de falar, porque elas estão muito associadas ao grupo de caça, que é Sentapua, Jamboque e o famoso avestruz guerreiro, né? Sentapua, de onde vem essa expressão Sentapua? É uma expressão que ela vem do Nordeste. Pua a pessoa normalmente conhece como aquela broca para furar madeira, né? Mas pua também é a ponta da espora, aquela ponta afiada. Senta a pua, desce a espora, cutuca com a espora. Para quê? Para a montaria, para o animal andar mais rápido, né? Então, por isso que senta a pua tem esse sentido de vamos lá, toque em frente, vamos fazer acontecer. Então, essa expressão era muito usada na base aérea de Salvador pelo tenente Firmino Aires de Araújo. Quem levou essa expressão para o grupo foi o Rui Barbosa Moreira Lima, o tenente Rui, né? E ela acabou sendo adotada lá. Ela chegou à Itália com o sinônimo de fazer acontecer, vamos tocar em frente, né? Jamboque. Jamboque, quando o grupo de caça chegou na Itália, eles receberam um código de chamada, né? O tal do call sign. Os americanos deram o nome de Jamboque para o grupo de caça e todo mundo, o que é Jamboque? Falaram, não, Jamboque é um chicote, e ficou por isso mesmo, né? Só anos depois que descobriram que não era um chicote qualquer. Jamboque, originalmente, era o sambok, na Indonésia, era uma vara de madeira, uma vara fina, comprida, usada para castigar os escravos, né? Depois, essa vara acabou sendo levada para a Malásia, e quando os ingleses, em 1809, mais ou menos, começaram a levar escravos malaios para a África do Sul, esse costume, vamos dizer assim, esse instrumento de castigo foi levado junto. Na África do Sul, o nome mudou para Sjambok, ganhou um J, né? Só que lá, ao invés de ser uma vara de madeira, eles pegavam uma tira, né, de couro de rinoceronte ou de hipopótamo, uma tira longa, começavam a enrolar essa tira e ela ia formando um chicote comprido. Isso hoje ainda existe na África do Sul, só que já mais industrializado, ele é feito normalmente de plástico ou de borracha, ainda é usado pela polícia sul-africana, não sem uma controvérsia grande, porque ele ainda é muito associado ao apartheid, né? E também é usado, por incrível que pareça, como instrumento de defesa pessoal. Diz que o pessoal que mora em áreas mais, vamos dizer assim, fora da cidade, áreas mais selvagens, é um instrumento bastante eficiente de defesa, até contra cobras, etc., né? Então, por isso que o grupo de caça ganhou o nome Jamboque. Quando ele foi americanizado, ele perdeu o S e ganhou um K. E aí o nosso famoso avestruz, né? E todo mundo fala, mas, cara, o que é um avestruz que não tem nada de brasileiro, não é parte da nossa fauna, né? Como é que ele foi parar no grupo de caça? De onde saiu essa ideia, né? A gente tem que lembrar uma coisa, quando começou a guerra, parte do acordo feito com os americanos, quando nós nos juntamos aos aliados, foi reequipamento da Força Aérea Brasileira. Que depois a gente volta até a falar nisso, mas no começo a Força Aérea Brasileira não era nada mais do que a junção da aviação militar com a aviação naval, inclusive aquela coleção, né, de aviões antigos e obsoletos, né? Se nós vamos receber aviões americanos, eles tinham que vir para cá. No começo, vieram até pilotados por os americanos, depois pilotos brasileiros começaram a ir buscar esses aviões nos Estados Unidos. Só que piloto brasileiro era bom como piloto, era bom no Cisca, era bom em um monte de coisa, mas normalmente não era bom no inglês. Então, o que acontecia? Iam grupos de oficiais brasileiros e muito poucos, às vezes 1 ou 2, falavam inglês. Então, o que era comum nos Estados Unidos? Quando eles saía aquele grupo, junta naquele que fala inglês. E isso não só dentro da base americana, até na vida civil. Então, diz a lenda que era aconteceu até chegava num restaurante, iam pedir alguma coisa para comer, o que falava inglês pediu o prato, os outros
não falavam inglês, só falavam the same thing, a mesma coisa, sem saber exatamente o que o outro tinha pedido. Junte-se a isso aquela história da comida americana, né? Que feijão doce, ovo em pó, e aquele tempero que meio diferente para nós, né? Então, aí, o coronel Geraldo Gui Aquino, ele disse que ele soltou a seguinte frase, algo mais ou menos assim: nossos pilotos são como avestruzes, porque eles andam em bando e comem qualquer coisa que é dado para eles. Quando o Colombi, o navio que levou o grupo de caça de Suffolk para a Itália, zarpou, né? Eles lá sem ter muito o que fazer, vamos criar uma bolacha para o nosso grupo. Fortunato, capitão Fortunato Câmara de Oliveira, que além de um grande piloto de caça, um grande militar, também era um artista exímio, bolou a ideia do avestruz. O que ele fez? Nas palavras dele, ele olhou e falou assim: quem parece mais com avestruz? Era o tenente Nima Mendes, né? Que era um cara alto, né? Aquele tipo longilíneo, né? Era, qual é a palavra politicamente correta? Nasalmente mais avantajado, vamos dizer assim, e fez o avestruz inspirado nele. Aí, uma coisa que às vezes o pessoal não sabe, não foi assim, olha, Fortunato desenhou avestruz e pronto. Não, Fortunato desenhou avestruz, houve outras propostas. Uma delas foi baseada no personagem do Zé Carioca. Não me perguntem se esse desenho foi aproveitado depois no Pampa aqui, porque eu não sei se tem relação. E teve até um mico-leão dourado, uma versão meio endiabrada dele, meio, vamos dizer assim, encapetada dele, né? Mas, no fim, o avestruz acabou ganhando esse concurso, essa competição, vamos dizer assim. Então, a história, o simbolismo dele, acho que todo mundo já conhece, né? O avestruz representa o piloto brasileiro, cap de oficial, o revólver, o armamento do P-47, o escudo, a proteção. O P-47 era um tanque voador. Ele era a blindagem atrás do cockpit, um motor radial na frente, ele fornecia muita proteção para o piloto. A nuvem é o chão do piloto de caça, é onde ele trabalha, né? O céu vermelho de guerra e as cores do Brasil. Detalhe, se você pega hoje uma bolacha do Sentapua, o que ela tem? Lá em cima, do lado da cabeça do avestruz, do lado direito, tem aquela bolotinha da fumaça da flak, né? Pergunta comum: mas não tem aquela bolota? Em aviões, na Itália, não. Você não vai achar nenhuma foto de P-47 do grupo de caça na campanha da Itália com aquilo desenhado lá. Depois vieram 19 aviões, logo depois da guerra, nós vamos chegar lá, trouxeram os Estados Unidos para cá, também não tinham essa bolota na flak, na bolacha. Ela, nos aviões, apareceu no Brasil. Bom, Vicente, então ela é uma ideia pós-guerra? Não. Que você pega algumas fotos dos componentes do grupo com a bolacha na roupa, você acha alguns com aquela bolota da flak. Nos uniformes. Tenente Torres, por exemplo, tem uma jaqueta que ele tinha uma bolacha gigante aqui desse lado, que você vê a bolota da flak. Então, a ideia surgiu na Itália, nos aviões foi usada só aqui no Brasil. Vamos, então, só dar uma pincelada rápida nos preâmbulos, né, que o tempo é curto. 21 de 41, criação do Ministério da Aeronáutica, com a fusão da aviação militar e da aviação naval, como nós dissemos, e criação da gloriosa Força Aérea Brasileira, que, na verdade, inicialmente foi criada como Forças Aéreas Nacionais, depois eles viram que não fazia muito sentido o nome, que nacional não diz muito de que país que é, e foi mudado para a Força Aérea Brasileira. Janeiro de 42, rompimento da relação diplomática com o eixo. 31 de agosto de 42, declaração de guerra. 9 de agosto é constituída a Força Expedicionária Brasileira. Pensou-se em mandar, como foi dito aqui, 3 divisões de infantaria, foi uma só, e queriam mandar um grupo de caça e um grupo de bombardeio. No fim, só foi enviado o grupo de caça. O ministro Joaquim Salgado Filho, o Ministério da Aeronáutica, olhou e falou assim: bom, a Força Aérea Brasileira hoje é uma força nova. É uma força que ainda tem muito... Ela, como veio da aviação naval e da aviação militar, que estavam realmente defasadas em termos de conhecimento e, vamos dizer, tecnologia, precisava se atualizar. Então, enviar o grupo de caça para a Itália teve 2 funções. A primeira, claro, participar do esforço de guerra aliado contra as forças do eixo. Ponto. Número 2, mas não menos importante, aprender. Não tem nada que se faça... poucas coisas fazem acelerar o conhecimento, o desenvolvimento, como a guerra. A guerra tem um lado triste e trágico, infelizmente, claro, né?
Mas, por exemplo, você pega a aviação no começo de 39 e no final de 45, você vê o quanto ela desenvolveu. Ela é um catalisador, ela acelera o conhecimento. E para a FAB, esse conhecimento era fantástico, ia ser extremamente útil, porque você ia ter gente com experiência de combate que ia voltar para o Brasil e transmitir esse conhecimento para as novas gerações. Tá? Como é que começou, então? Primeira coisa, que também é uma das partes pouco lembradas da história do grupo de caça. A história do grupo de caça não começa quando Nero Moura e seus homens-chave vão para Orlando, que vamos chegar lá. Começa com esses dois nomes aqui, Nelson Vanderlei e Ruben Canabarro. Antes mesmo da criação do grupo de caça, oficialmente, né, eles são enviados para Argélia e da Argélia para o Mediterrâneo. Eles eram os oficiais de ligação com o alto comando aliado. Não confundir com John Byers, né, que fazia ligação com 350, no nível mais baixo. Então, eles foram lá observar e relatar a FAB os processos de combate, manter contato com as autoridades que iriam ter relações de comando ou administrativas, ou seja, eles foram preparar o terreno e foram ver tudo o que era necessário e ver quais as providências necessárias para que o grupo chegasse lá pronto para combater. 18 de 12 de 43, criação do primeiro grupo de caça. Essa frase é bastante importante. A decisão de enviar tal contingente aéreo, que aos olhos de hoje pode parecer extremamente modesta, representou na época um esforço gigantesco, uma verdadeira sangria de recursos humanos, se considerarmos os limitados efetivos da FAB de então. A FAB, na época, de novo, uma força recém-criada, não tinha oficiais, não tinha recurso humano suficiente para atender campanha do Atlântico, campanha da Itália e as necessidades operacionais da própria força. Né? A FAB aqui no Brasil continuava funcionando normalmente. Né? Então, realmente, foi uma sangria, foi um esforço imenso para poder mandar o grupo de caça para a Itália. Com a criação do primeiro grupo de caça, nasceu também uma pressão. Né? A FAB tinha que conquistar o respeito do público, né? E tinha uma missão assim de não podemos falhar, nós temos que mostrar a nossa eficiência na Itália, perdão. Então, com isso, a escolha do comandante precisou de cuidados especiais. Dois candidatos apareceram, Nero Moura e Faria Lima. Nero Moura era um cara de confiança de Getúlio Vargas já. Então, no fim, Nero Moura foi escolhido como comandante do grupo de caça e Faria Lima ficou no Brasil. Ele também tem, além do pessoal que foi para a Itália, tem o pessoal que fez papel no grupo de caça aqui no Brasil, na Comissão Mista de Defesa, nos Estados Unidos, lá na Europa também, que também às vezes é pouco lembrado. Faria Lima, por exemplo, é um deles, é um nome importantíssimo também. E aí, treinamento, então. O treinamento do grupo de caça ele foi dividido em 3 fases, tá? Não exatamente sequenciais. Primeira coisa, Orlando. Em Orlando, na Flórida, você tinha o AFTC, que era o Army Air Force Tactical Center. O AFTC era um centro criado para reunir todo o conhecimento adquirido em combate, as mais recentes táticas de combate, todas elas, num lugar só. Depois, quem foi enviado para a Flórida, para Orlando? Nero Moura e os chamados homens-chave. Quem que eram os homens-chave? Eram aqueles que iam, o pessoal do comando, os líderes de esquadrilha e o pessoal que, dentro das seções do grupo de caça, iam ter posições de comando também. Depois eles foram para o Panamá, no 30th Fighter Squadron, que é onde o grupo se reuniu pela primeira vez como um todo, menos as enfermeiras, que as enfermeiras elas foram direto para Suffolk. No Panamá, o serviço de saúde se resumiu ao Dr. Clóvis Moraes. E depois do Panamá, eles foram para Suffolk. Suffolk era um treinamento específico do P-47. Enquanto na Flórida, treinamento do pessoal-chave, o pessoal, vamos dizer assim, cabeça do grupo. Panamá, treinamento do grupo como um todo. Suffolk, aprender a usar o P-47, que na FAB o melhor que tinha em termos de caça era P-40. Então, esses são os homens-chave, né? Referem-se a oficiais subalternos que, após o treinamento da Flórida, desempenhariam as funções-chave no grupo, exercendo o papel de liderança, e iam ser, antes de mais nada, multiplicadores de conhecimento também. Tá? Aqui a gente tem, em cima, a partir da esquerda, a gente tem Cop, Miranda Correia, um oficial brasileiro que, infelizmente, não vou lembrar o nome dele, um americano, Nero Moura, um instrutor americano, Beraldo, embaixo tem aqui Fortunato, Pamplona,
Joel, tem uma mulher ali no meio, Gibson e Neiva. Essa mulher ali no meio foi uma curiosidade. É a tenente Lillian Singer, ela era do Women's Auxiliary Corps, quer dizer, do Corpo Auxiliar Feminino, né? E foi meio que uma surpresa para os brasileiros, porque os brasileiros nunca tinham visto uma mulher em uniforme, fazendo tudo que um militar fazia, menos combater. Tá? Ela, inclusive, ela falava 5 línguas e ainda estava aprendendo russo. E diz que o susto maior foi na demonstração de judô, quando ela mostrou que ela é realmente hábil na arte, né? Só por curiosidade. Flórida, Army Air Forces Tactical Center. Como eu falei, função, concentrar todo o conhecimento de caça-bombardeio, não era só caça, é todo o conhecimento da Força Aérea, adquirindo em combate e desenvolvendo as melhores táticas. Para o grupo de caça, além disso, tinha uma outra função. O grupo de caça ia para a Europa operar dentro de uma unidade americana. Nós não íamos para a Europa, Força Aérea Brasileira operando independentemente. Só que a nossa estrutura era diferente da estrutura americana. Então, o grupo de caça precisava aprender como que funcionava um esquadrão americano e como se adaptar a isso. Por exemplo, em português, primeiro grupo de aviação de caça. Em inglês, First Brazilian Fighter Squadron. É um esquadrão. Porque, na época, hoje não, hoje é diferente, hoje são equivalentes, mas, na época, o que nós chamávamos de grupo, o que os americanos chamavam de grupo, nós chamávamos de regimento. E o que os americanos chamavam de esquadrão era o que nós chamávamos de grupo. Então, o nosso grupo correspondia a um esquadrão americano. Então, a primeira fase foi dividida em 2 fases do treinamento lá. Primeiro, no AFTC, o treinamento teórico, né? E depois eles foram para Gainesville, na Flórida, para o treinamento prático, feito em P-40N, onde todo o conhecimento teórico que eles adquiriram foi colocado em prática. O treinamento teórico durou de 7/1 a 30/1, e aí, de 30/1 a 2/3, começou o treinamento, vamos dizer assim, aéreo, né? Lá teve um problema, né? O efetivo que estava na Flórida não era um grupo completo. Então, muita coisa que foi feita no treinamento teve que ser feita a partir de simulação. Não era um grupo completo real funcionando. Isso aí, segundo o relatório de Neno Moura, isso prejudicou um pouco o treinamento deles. Tá? As aulas eram todas ministradas por veteranos de guerra, que traziam as experiências, né? Tudo que era feito lá, tinha um americano do lado, tudo que o pessoal de terra fazia, tinha um americano junto, acompanhando, corrigindo, né? E que mais? E ali, ó, foram seguidas exclusivamente as normas e regras dos esquadrões americanos, de modo a poder adaptar o grupo. Então, isso aqui foi tirado, bastante reduzido, claro, resumido, né? Do relatório americano ao final do treinamento nos Estados Unidos. Que o grupo, de forma geral, ele tinha proficiência, estava apto a exercer suas funções, e aqui embaixo, no final, aprendem rapidamente, são fortemente empenhados e cooperativos e não temem um trabalho duro. Entendem a seriedade do treinamento e rejeitam qualquer tratamento diferenciado ou favores especiais. Até aí, ok. Agora, recomenda-se que controladores de interceptação brasileiros sejam treinados e designados para o esquadrão. Os brasileiros não falam inglês bem o suficiente para operar satisfatoriamente com controladores americanos. O grupo de caça foi treinado desde o princípio para defesa aérea. Na Itália, fala-se em bombardeio em mergulho, mas a função, eles também aprenderam bombardeio picado no treinamento, mas principalmente defesa aérea. Tá? E controlador de interceptação não tinha nenhum brasileiro, que é os operadores que controlam a aeronave inimiga e vão se comunicando com o esquadrão no ar, né? E tinha uma dificuldade, os brasileiros não conseguiam entender. Tá? Então, ali surgiu essa nota, e ainda bem que na Itália não teve a Luftwaffe presente. A gente acaba tendo que colocar isso, porque os controladores de interceptação nossos foram treinados só no Panamá, que foram Aurélio, Armando, Felino e Paulo Costa. E isso muito em cima da hora. Eles chegariam na Itália sem experiência suficiente para exercer a função. Tá? Outra coisa também que aconteceu nos Estados Unidos, em Suffolk,
foi as primeiras, vamos dizer assim, adaptações, né, da função de cada oficial. Por exemplo, Lafayette. Lafayette, excelente aviador, excelente oficial, inglês também, muito ruim, bastante complicado, até os americanos falavam que ele falava assim, você entendeu? E ele dizia, ele balançava a cabeça que sim, mas não tinha entendido. Lafayette foi para os Estados Unidos como oficial de inteligência. Então, o que aconteceu? Por causa desse problema do inglês, ele foi passado para líder de esquadrilha. José Carlos de Miranda Correia, que era da ligação, foi passado para a inteligência, porque era um cara que falava inglês bastante fluentemente. Gibson, que depois foi um fantástico líder de escalão terrestre, ele não foi qualificado como líder de esquadrilha. Lembrando que nos Estados Unidos tinham 3 esquadrilhas só, tá? Não eram 4. Quando você fala em grupo de caça, todo mundo sempre lembra esquadrilha A, B, C, D, né? Na verdade, primeira, segunda, terceira e quarta esquadrilha. Mas o Gibson era para ser um líder, também passou para a liderança do esquadrão terrestre, porque não se adaptou como líder de esquadrilha. Passaram a ser líderes de esquadrilha Joel, Fortunato, Lafayette e Lagares. Depois, no Panamá. Finalidade principal, operar como uma unidade coesa e independente. O 30th Fighter Squadron, originalmente, era uma unidade de defesa do Canal do Panamá. Era uma unidade de defesa do Canal do Panamá e depois ele acabou mudando para uma OTU, que é Operational Training Unit, uma unidade de treinamento. Então, no Panamá foram treinados diversos esquadrões brasileiros, mexicanos, além dos brasileiros, os mexicanos também. E, em 10/2, início da chegada dos mais de 350 integrantes do primeiro grupo de caça. Agora, ali embaixo, 18/3, chegam os homens-chave. Por isso que eu falei que não é exatamente sequencial. Tá? Os homens-chave foram para a Flórida. Enquanto eles estavam lá, os grupos dos demais componentes do grupo começaram a ser enviados em grupos, né, separados para o Panamá. Josino Maia de Assis, tenente Josino Maia de Assis, que foi aluno aqui dessa escola, foi quem liderou o primeiro grupo de caça no Panamá até a chegada de Nero Moura e os outros oficiais. Depois, em 5/4/44, eles se reuniam na base de Água Dulce. Foi a primeira vez que o grupo de caça teve junto como um todo, que ele começou a operar como um grupo só. Escalão terrestre, procedimento administrativo, operacional do dia a dia, alimentação, comunicação, manutenção, suprimento, transporte, serviço de saúde, etc. Até mesmo alimentação, curso para cozinheiro, até para isso teve. Então, o pessoal terrestre fez todo o treinamento lá nos padrões americanos. E o grupo de voo, foi a primeira vez que eles fizeram treinamento de voo de formatura, acrobacia, táticas de combate aéreo. Foram efetivamente feitas no Panamá. 110 horas de treinamento em RP-40BCE. RP quer dizer que era uma aeronave de uso restrito, né? Até às vezes pela idade ou por outro motivo, não necessariamente uma aeronave bastante usada, tinha outros motivos pelo qual podia ser uma aeronave restrita. E P-40E-IN, treinamento noturno em T-6, e teve ali a primeira peneira, que eliminou o pessoal não habilitado para pilotos de caça. Tá? Alguns deles depois voltaram para o Brasil, outros se voluntariaram para outras funções, como que nem eu falei agora, o pessoal do controle de interceptação, né? Paulo Costa, Aurélio, Armando e Felino. Aí uma foto do pessoal do grupo no Panamá. Tá? Você vê aí tem um grupo todo, com grande parte, inclusive, de alguns pilotos que foram eliminados. Por exemplo, aqui embaixo, no meio, não tem pointer aqui, né? Esse de roupa mais escura no meio é o Brandini, do lado de cá o tenente John Edson, que foi eliminado. Do lado tem o Lara, deitado aqui mais ou menos, aqui é o Paulo Costa. Do lado dele, César Grillo. Então, são alguns pilotos poucos conhecidos que foram eliminados durante o curso do Panamá também. 11/5/44, o grupo de caça é incluído na defesa do espaço aéreo da zona do Canal do Panamá. Efetivamente, ele estava de prontidão para defender a zona do canal em caso de ataque japonês. Não era mais só simulação. Tá? Eles fizeram parte da defesa efetiva. E essa possibilidade de ataque japonês no Panamá, o pessoal às vezes fala, não, mas isso não ia acontecer. Quem já leu sobre o submarino I-400 e sobre um hidroavião chamado Aichi Seiran, sabe que foram projetados especificamente para demolir as comportas do Canal do Panamá. Então, não era uma coisa tão impossível assim. Né? E no mesmo dia, 11/5, houve a incorporação da bandeira nacional. A esposa do ministro Salgado Filho
a Bert Gramasson Salgado, entregou na mão na época, tenente ainda Horácio Monteiro Machado, no Campo dos Afonsos, a bandeira do Brasil, foi levada para o Panamá, é a mesma bandeira que hoje está exposta no Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro. Aquela bandeira que está enquadrada lá na coisa do grupo de caça, é a bandeira que foi entregue no Panamá para o grupo. 17/5/44, os americanos entregaram a base ao primeiro grupo de caça, ou seja, o pessoal do grupo foi aprendendo, né, a operar, começou a cada vez mais ficar independente, até que chegou um momento, os americanos olharam e falaram assim, não, agora vocês vão trabalhar sozinhos. Curiosamente, foi uma das pouquíssimas vezes em que você teve uma unidade americana, no caso o 30th Fighter Squadron, operada quase que na totalidade por estrangeiros. Isso aconteceu em pouquíssimas ocasiões na guerra. Os oficiais que não foram aprovados no curso voltaram ao Brasil, ou foram, na verdade, voltaram para o Brasil, e alguns foram para os Estados Unidos, fazer curso de caça para se aperfeiçoar, para novamente tentar voltar. Você tem o João Edson, por exemplo, mas, no final da guerra, ele já estava numa das turmas que ia para a Itália se a guerra tivesse continuado. Um deles, que foi o Carlos Swenson, chegou na Itália, mas chegou um dia ou dois antes da guerra acabar. Então, não necessariamente vieram para o Brasil, eles também foram para a Itália, mas, foram para os Estados Unidos, aprimorar o treinamento para depois ir para a Itália. Felino, Paulo Costa, Armando e Aurélia aproveitados como controladores de radar. Aí, eu vou falar uma coisa. Isso é o que você acha nos livros, né? Paulo Costa, Aurélio, se voluntariaram heroicamente para ir para a Itália em outras funções, porque queriam colaborar com o esforço de guerra. Isso é verdade? É. Mas tem um pequeno porém nisso daqui. Não é só que eles se voluntariaram porque queriam participar. Nero Moura, decisão dele, dos pilotos reprovados, ele pegou aqueles que ele viu que tinham melhores condições e levou para a Itália mesmo assim. Por quê? Porque ele já estava prevendo problema de recompletamento. Nero Moura menciona isso no relatório dele, feito ao final da guerra, está no Museu Aeroespacial. Ele fala, eu peguei os melhores e levei para a Itália, já sabendo que eu podia ter falta de piloto. Ele fez a mesma coisa em Suffolk também. Morre o tenente Dante Isidoro Gastaldoni, em acidente com o P-40C, causa desconhecida. Esse é Gastaldoni, foi a primeira baixa do grupo de caça. Esse é o túmulo do Gastaldoni no cemitério de Corozal, no Panamá. Era um voo, o que na Força Aérea chamam em cobrinha, né, o que nós, no mundo civil, chamamos de fila indiana. Gastaldoni, sem maiores explicações, simplesmente saiu, mergulhou. Ninguém conseguiu saber o motivo até hoje, ele acabou falecendo na queda, foi a primeira baixa. Gastaldoni foi aluno aqui no Colégio Militar também, e de Corozal depois ele trouxe, nos anos 60, trouxeram o corpo do Gastaldoni, ele foi enterrado aqui em Porto Alegre, no túmulo da família. Ele não está no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o que, se me permitem uma opinião pessoal, eu acho uma injustiça. Mas ele, depois daqui de Porto Alegre, ele foi levado para o Rio de Janeiro e está enterrado na Cripta dos Aviadores, no cemitério São João Batista. Tá, ok? Na minha visão pessoal, de novo, se me permitem, ele não morreu na Itália, ele morreu em treinamento, mas o Panamá era uma zona de guerra. Essas missões que eles fizeram de patrulha do Panamá, bem ou mal, os japoneses não apareceram, mas eram missões de combate também. Eram missões, estavam prontos para o combate, os japoneses aparecessem. Então, assim, eu vejo isso, pessoalmente, como um pouco de injustiça, não ver Gastaldoni enterrado no Monumento aos Mortos do Aterro do Flamengo. De novo, não é uma crítica, é só uma opinião pessoal. Gabriel Desasway, esse cara eu coloquei porque é o seguinte, ele é uma figura importantíssima para o grupo de caça. Ele era o chefe do treinamento do Panamá. Não só chefe de treinamento do Panamá, como ele virou uma figura extremamente querida, extremamente amicíssima do grupo de caça. Ele foi uma força motora do grupo de caça para que o grupo saísse bem treinado no Panamá. A prova da capacidade do Desasway é que, depois da guerra, ele chegou a comandante da Tactical Air Force, ele foi comandante da USAF, com E no fim, que é a United States Air Force in Europe, que é a Força Aérea Americana na Europa, e ele foi comandante também da 12ª Força Aérea. Se você pega os livros das atas de reuniões do grupo de caça pós-guerra, você vê os depoimentos dos veteranos e você começa a ter uma noção do quanto da força propulsora que ele foi em termos de motivação e de disciplina para o grupo de caça sair bem sucedido como ele saiu. Final da campanha no Panamá,
20 de 6 de 40... Da campanha não, perdão, do treinamento no Panamá, 20 de 6 de 44. Cerimônia militar com a presença do Salgado Filho, dos comandantes do ministro Salgado Filho, do comandante da 6th Air Force, que era a 6ª Força Aérea, era responsável por toda a área do Panamá e do Golfo do México. A 26th Fighter Command. Pilotos brasileiros aprovados receberam a Silver Wing e Miranda Correia e Alberto Martins Torres, aqui embaixo, o terceiro da esquerda e o quinto da esquerda, receberam a Distinguished Flying Cross, receberam a condecoração pelo afundamento do submarino alemão U-199, pilotando o PBY-5A Arará. Em 27 de 6 de 44, foi a partida para Nova York, nos Estados Unidos, o SS General T.H. Bliss. E esse slide aqui, apesar da foto estar em baixa qualidade, eu achei legal colocar, porque isso mostra um pouquinho do que era o piloto brasileiro, né? O que vocês estão vendo aí? 2 P-40 parados, né? Mais alguma coisa? Tem mais um ali passando, né? São 3 P-40 brasileiros tirando o rasante da pista no Panamá, no dia do encerramento do treinamento do Panamá, entendeu? Teve 2, abre aspas, vamos chamar de incidente no bom sentido, né? O rasante que os brasileiros tiraram com um P-40, e tem uma foto famosa que eu não coloquei aqui para não esticar muito a apresentação, né? Que eu já falo pouco, né? Você vê as barracas no Panamá, e lá no fundo uma fumaça levantando, né? Normalmente você vê nos livros assim, as barracas de madeira no Panamá que alojavam os brasileiros, né? Aquela fumaça que aparece no fundo é o seguinte: teve uma demonstração de bombardeio também, entendeu? Só que o Fortunato errou o alvo. A bomba caiu lá na frente, caiu quase numa vila. Diz a lenda que Nero Moura, quando viu que a bomba não caiu no alvo principal que ele tinha mostrado para o Salgado Filho, ele imediatamente virou e falou assim: alvo secundário atingido. Quer dizer, ele deu uma disfarçada boa ali na situação, né? Mas nada de grave aconteceu. Suffolk, o 132, o Army Air Force Base Unit. Finalidade, como eu disse, aprender a voar o P-47, uma aeronave totalmente desconhecida para a Força Aérea Brasileira. Na verdade, o primeiro P-47 que a Força Aérea Brasileira teve não foi um P-47 italiano, foi um P-47B, na verdade, um RP-47B, que veio dos Estados Unidos, trazido em voo, chegou aqui em Natal, foi até os Afonso e foi para São Paulo para a Escola Técnica de Aviação. Ele foi usado para instrução no solo, e o curioso dele é assim, ele tecnicamente foi o primeiro a chegar e também foi o último a sair, porque depois que todos os P-47 que foram usados pela FAB foram vendidos, esse só seria vendido depois de 1967. Então, ele foi o primeiro a chegar, o último a sair também, que é um P-47, aquele, na verdade, é um D, mas ele você nota que ele não tem aquela bolha, né, que a gente conhece do P-47. Esse modelo era conhecido como Razorback. O que é Razorback? Razorback, em inglês, é um javali. Tá? Então, eles deram esse nome para o avião pela semelhança da corcova do javali com a corcova do P-47, que ele tinha originalmente, né? Chegaram lá no dia da independência, no meio de uma baita festa, 4 de julho de 44, nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos chegaram mais 7 pilotos. Pessoa Ramos, Perdigão, Eustórigo e Valdir, que já tinham hora suficiente de P-40 no Brasil, e eles foram para os Estados Unidos para treinar em P-40, só que esses 4 nos Estados Unidos, em princípio, ficariam nos Estados Unidos aperfeiçoando a técnica em P-40 e encontrariam um grupo de caça na Itália depois. Nero Moura olhou e falou assim: se eu deixar esses caras aqui, eles não vão para lá nunca mais. Catou os 4 e falou: não, vão aprender o resto que falta na Itália. Levou eles para a Itália, mesmo com menos horas de P-47 que os outros tinham. Isso também está escrito pelo Nero no relatório dele. Asas Brancas, reserva, já com horas em P-47, Prates, Pereron e Rocha. Deixa eu tomar um minuto e falar de Asas Brancas, que também, às vezes, são pilotos que, às vezes, não são valorizados o tanto quanto merecem. O que são Asas Brancas? Eram pilotos civis, tá? Que iam para os Estados Unidos, faziam treinamento e depois entravam como pilotos da reserva na Força Aérea. Por que Asas Brancas? Porque, enquanto na ativa, os oficiais, as insígnias eram pretas, as deles, para serem diferenciados, eram brancas. Uma coisa que eu acho curiosa, que no começo virou uma gozação com eles, né? Até um pouco pejorativo, mas que, no fundo, na minha visão pessoal, acabou sendo um baita elogio, é que eles eram chamados de Life Boys. Tinha um sabonete na época, né? O famoso sabonete Life Boy,
que eu, até um tempo atrás, falava sabonete da época. Outro dia eu cheguei em casa, no banheiro da minha filha, tinha lá um sabonete líquido do Lifebuoy, está lá ainda, né? Ainda existe, não é que é só antigo. E o pessoal falava Lifebuoy, garotos da vida, B-O-Y, né? Só que tem um detalhe, o nome correto do sabonete é Lifebuoy, B-U-O-Y, boia salva-vida. E o que esses asas brancas, qual era a função deles? Aumentar o quadro de oficiais, pilotos, não só pilotos, mecânicos e outras funções da Força Aérea Brasileira, que, como a gente falou agora há pouco, era uma sangria de recursos, né? Ela tinha poucos recursos no começo da guerra. Então, no fim, nessa brincadeira, eles acabaram mesmo assim, de certa forma, sendo uma boia que ajudou a Força Aérea a salvar, não vou dizer não afundar, que não é o caso, mas assim, a se salvar da situação de falta de recursos humanos. Tá? 2. Seguem para Camp Shack, New Jersey, 40 horas de quarentena. Por quê? Porque a América Central, de onde eles vieram, era considerada uma zona endêmica, uma zona de risco de doença, assim como era o Pacífico, que era de onde estava vindo o navio que levou eles para Suffolk. Depois eles foram, em 6/7, para Suffolk County Army Airfield, onde eles fizeram treinamento. Lá eles tinham 8 P-47C, 36 P-47, que nem aquele, e só 3 Bubble Tops. O que é Bubble Tops? O P-47 ele era uma aeronave com várias e várias qualidades, mas uma delas não era a visão para trás. Vocês podem ver por quê, né? Então, o que a Republic, que era a fabricante do avião, fez? Ela pegou o canopy, né, de um avião inglês chamado Hawker Typhoon, que era uma gota, rebaixou a traseira do P-47, e colocou essa bolha de modo a propiciar uma visão melhor, 360 graus, para o piloto em combate aéreo, que isso era importantíssimo na época, ainda mais que o combate era muito mais aproximado do que hoje. Né? Só que só tinha 3 desses aviões lá. Então, eles treinaram basicamente nesse modelo antigo, e isso teve uma consequência depois na Itália. Os mecânicos foram enviados para a fábrica da Republic Aviation, em Farmingdale, por 15 dias, fazer um curso específico do P-47. Esse é o grupo de mecânicos que foi para a fábrica, né? E aí, o treinamento incluiu voo de grupo, bombardeio picado, tiro aéreo, tiro subalterrestre e tal, e combate 1 a 1 contra caças Hellcat da US Navy, caças F-6F. Tá? Não era, de novo, não era visando a tática de combate, mas o uso do P-47 nessas situações. Um problema que teve é que, no fim de todos aqueles aviões, nem todos estavam disponíveis para o grupo de caça. Né? A baixa disponibilidade de aviões para o grupo fez que o número de horas fosse reduzido em relação ao que era originalmente previsto. Eu coloquei isso? Coloquei. 67 horas por voo contra as 93 previstas. Palestra com Robert Johnson. Robert Johnson era um piloto mais do 56 Fighter Group, né? Tinha 27 vitórias. E ele que falou, a missão mais perigosa não é a de caça, a missão mais perigosa é a de bombardeio em mergulho. Por quê? Porque quando você está num caça, com outro caça atrás, você é livre para fazer a manobra que você achar necessária para tentar escapar do perseguidor e virar e inverter o jogo, se colocar nas 6 horas dele. Né? No bombardeio picado, não. Você tem um alvo lá embaixo, você faz uma trajetória previsível para a antiaérea. A partir da hora que você mergulha, você tem que manter aquela trajetória, por mínimo que seja o tempo, para lançar a bomba na posição correta. Naquele momento, você é extremamente vulnerável à artilharia antiaérea. Então, isso é muito mais perigoso do que a caça. E, às vezes, o pessoal que não conhece muito a história critica. Não, mas o grupo de caça, que grupo de caça o que eles? Quantos combates aéreos fizeram? Pô, mas não fizeram nada. Não, pelo contrário, a missão que eles fizeram era muito mais perigosa do que o combate aéreo. Terminaram, teve a primeira baixa do grupo, tenente-intendente Alfredo Barcelos, por motivos até hoje desconhecidos, Barcelos se suicidou, aparentemente uma crise de depressão. Tem uma história que fala que ele teria deixado uma carta para Nero Moura entregar à família, mas a família nega, fala que nunca recebeu nada, então, em princípio, isso não confere. Né? 2/9, treinamento concluído, embarcaram para Patrick Henry e dali foi iniciado o embarque para a Itália no Ouest Colombi. O Colombi nada mais era que um transatlântico francês adaptado para transporte de tropas. Aí a gente tem em Suffolk, a partir da esquerda, Goulart, Hélio Cox, um instrutor chamado Joel Brown, Medeiros e aqui na ponta Neiva, lá no fundo o P-47 do tipo Razorback. Chegando na Itália, a primeira coisa aqui, só para deixar claro, como era a subordinação do grupo de caça, a quem ele respondia.
Aqui embaixo, primeiro grupo de caça, Tenente Coronel Nero Moura. Estava embaixo do grupo de caça 350, comandado pelo Coronel Ariel Nielsen. E esse grupo 350 dentro da 67th Fighter Wing, da 62nd Fighter Wing, a ala de caças comandada pelo general Israel, tá? Dentro da 12º Comando Aéreo Tático. Isso aqui é uma coisa interessante, muito desconhecida. Isso aqui é do relatório do brigadeiro Nelson Vanderlei. Aonde que o grupo de caça desembarcou na Itália? Em Livorno. Não era para ser em Livorno, era para ser em Nápoles. Ah, eles foram para Tarquínia. Não era para ser em Tarquínia, era para ser em Pomigliano. Vicente, por quê? Como eu falei, o grupo de caça ele foi para a Itália treinado para a função de combate aéreo, defesa aérea. Ele iria ficar subordinado ao Comando Costeiro Aliado. Só que tem um detalhe, Luftwaffe foi varrida dos céus da Europa. Red Aeronáutica também não era grande ameaça. Então, eles mudaram tudo. Os aviões, os P-47, deixaram de ser empregados principalmente na função de defesa aérea e passaram a ser empregados na função de bombardeio picado, ataque tático, né? E aqui diz o seguinte, no dia 30 de setembro foi resolvido no quartel-general da Mediterranean Allied Air Force que o porto de desembarque do grupo de caça brasileiro seria em Livorno e não mais em Nápoles, a fim de economizar transportes terrestres. Aí ele coloca uma observação assim, há 3 meses que todos os entendimentos tinham sido feitos para um desembarque em Nápoles e recebimento do material no campo de aviação de Pomigliano, na vizinhança da referida cidade. E aqui ele fala, mas ultimamente tem havido grandes modificações na organização, ele fala do Coastal Command, né? E fala que, devido à ausência da aviação alemã, a Coastal Air Force e todos os órgãos de defesa aérea perderam muito de importância. Ou seja, com isso, viraram aeronaves de ataque, de bombardeio, né? A modificação do porto de desembarque com apenas 5 dias de antecedência. Estava tudo pronto para receber o grupo de caça em Nápoles, quando, de repente, veio a mudança. Eu tive que fazer várias viagens entre Florença, Livorno, Tarquínia, ponto de destino do grupo de caça, e Caserta, sede do quartel-general da Mediterranean Air Force. Aí embaixo aqui, o tenente-coronel Carnabarro Lucas teve que receber sozinho todo o equipamento de vida e administração do grupo de caça, carregando em 35 caminhões, viajar em comboio 350 quilômetros. Ou seja, foi um verdadeiro, como diria Fausto Silva, se vira nos 30. Tá? Obviamente que isso não foi obstáculo e foi cumprido. Tarquínia, esse é o Colombi, esse eu tirei de um filme, né? Esse é efetivamente o Colombi chegando no porto de Livorno. Tá? Diz a lenda que quando eles chegaram, na verdade o navio primeiro parou em Nápoles, ficou um tempo lá e ele voltou, está aqui, desculpa, ele chegou em Nápoles dia 4/10, ficou um tempo ancorado e depois ele foi para Livorno. Diz que quando o navio parou em Nápoles, o pessoal estava alojado lá no fundo, né? nos decks inferiores, né? E não tinham percebido, estavam chegando em Nápoles. Quando a âncora desceu, que faz aquele barulho enorme, diz que teve pânico a bordo, porque os caras acharam que tinha sido torpedeado, inclusive, né? O porto estava tomado por destroços, então o navio não tinha como atracar no porto, o desembarque foi todo feito em barcaças, né? As chamadas Z-boats, né? O coronel Nelson Vanderlei já estava esperando o grupo lá, e eles pegaram como é que chama? Caminhões, né? Até a estação ferroviária, e de lá foram de trem para Tarquínia. É um trem todo furado, numa viagem longa, com frio, com chuva, que o trem não protegia eles de nada. E chegaram lá a partir de 7/10. Chegaram lá em 7/10. Tarquínia, ali em cima, aquela valeta, né? Com água. Tarquínia, quando eles chegaram lá, Tarquínia, eles foram os últimos a chegar no campo de Tarquínia. Como diz o Sr. Ironides no Centro Apua, aquilo era uma lagoa, né? Aquilo era uma área toda alagada, o pedaço que chegou para o grupo de caça. O pessoal falou aqui hoje do grupo de saúde, né? Função pouco lembrada do grupo de saúde. Quando se fala em saúde, se fala nos médicos, nas enfermeiras, no atendimento psicológico, etc., etc., né? Todo o projeto de escoamento de água do campo de Tarquínia, de drenagem, assim como também todo o projeto de água potável,
de água quente para lavagem dos utensílios de cozinha, de descarte de resíduo de cozinha, de descarte de lixo, tudo foi projetado pelo Serviço de Saúde do Grupo de Caça. Tá? Eles chegaram em Tarquínia, a pista que tinha lá era chamada de Runway Island, ou seja, a ilha da pista. Por quê? Porque era uma parte mais elevada, então ela não alagava, ela literalmente virava uma ilha cercada por água por todos os lados. O material estava empilhado em aproximadamente 4.000 caixotes. Esses caixotes depois foram aproveitados para fazer mobília para o grupo de caça. Inclusive, a gente tem aqui na foto de baixo, ali sentado, impassível, fazendo o seu trabalho, na época, tenente-coronel Nelson Vanderlei, digitando numa máquina de escrever no meio do campo, ali, enquanto o pessoal estava montando as barracas. Foram montadas as barracas e caíram na primeira noite de chuva forte. Por quê? Por algum problema, os suportes da barraca foram montados de forma invertida. Quando veio a chuva, a tempestade, o vento, as barracas caíram. Depois foi tudo montado, e aí finalmente, tudo certo. E essa é uma foto que eu, particularmente, acho a foto mais bonita que tem em Tarquínia. O acampamento, uma esquadrilha de 4 aviões da FAB, a bandeira nacional já hasteada. Começo das operações, 14/10 foi hasteada a bandeira em Tarquínia. Você teve, da chegada do grupo, no começo de outubro, até 31 de outubro, os voos eram todos de, primeiro, reconhecimento das linhas inimigas, das linhas de bombardeio, perdão, acompanhados, eles voavam dentro de um esquadrão americano, né? E outra coisa que eu não coloquei aqui, e também aproveitaram esse mês para melhorar as técnicas de bombardeio em mergulho. Como eu disse, eles haviam treinado isso no Panamá, mas, como não era a função principal, foi um treinamento, vamos dizer assim, secundário. Né? Primeira missão do grupo, 31/10/44, primeiro piloto brasileiro a voar dentro de uma esquadrilha americana. Todos os pilotos brasileiros que voaram, a primeira missão deles foi dentro de uma esquadrilha americana, 3 aviões americanos e eles como número 4. Major Oswaldo Pamplona Júnior, filho, o avião, o 26756, o A4, o avião do Torres, e eu coloquei essa foto da bolacha de Santa Pua, por quê? Calculo eu, né? Lá no Museu Aeroespacial, tem lá uma nota, lá em cima, aquelas letrinhas em cima do avestruz, falam assim, bolacha pintada para a missão número 1. Se foi a bolacha pintada e usada na missão número 1, imagino eu que tenha saído do avião do Torres, né? Que foi voado pelo Pamplona dentro de uma esquadrilha do 346. No mesmo dia, Joel, Lafayette, Joel, Lagares e Fortunato também fizeram a sua primeira missão. Aqui é um trecho o diário do capitão Roberto Pessoa Ramos, que o original dele está sob minha guarda, por enquanto. E aqui embaixo, 31 de outubro de 44, os comandantes de esquadrilha começaram a fazer missões com os americanos. O avião do Joel voltou furado por ponto 50. A nossa missão normal vai ser o bombardeio picado e o ataque objetivo no solo. Quer dizer, ele anota a mudança que teve na missão do grupo de caça. 11/11, a partir daí, do dia 11 de novembro, param os voos dentro de esquadrilha americana e eles começam a voar como uma unidade independente. As esquadrilhas são todas compostas por pilotos brasileiros. E a missão qual era? Interdição do campo de batalha, impedir a movimentação dos alemães. Alvo, linha de comunicação, estrada, ferrovia, ponte, meio de transportes. Alvos de oportunidade, conforme decisão do líder da esquadrilha. Saíam carregados de bombas, normalmente bombas de 500 libras, o que dá mais ou menos 250 quilos, mas não só isso. Também usavam bombas de fragmentação, bombas de napalm, né? E uma vez cumprida a missão, o alvo principal, no qual era jogar 2 bombas, eles saíam buscando alvos de oportunidade, ou seja, o que eles encontravam no caminho, que, em princípio, era qualquer coisa que se movesse. Tá? E também eles fizeram, também fizeram algumas escoltas, né, de esquadrão de B-25. Aqui embaixo você vê um P-47 sendo rebocado, e você vê como é que estava o terreno, totalmente alagado. Tá? Essa foto para mostrar essa situação. Aí é o que depois chamou-se o trator voador, né? O P-47, a aeronave voada pelo grupo. Esse avião que está na foto, essa foto foi tirada na fábrica da Republic, ainda nos Estados Unidos.
E eu coloquei essa foto para mostrar como é que era inicialmente as marcas dos aviões brasileiros. Era só o leme pintado de verde e amarelo, as insígnias da FAB em cima e embaixo das duas asas e só. Só que isso causou um problema. O pessoal no Teatro de Operações do Mediterrâneo não conhecia as marcas brasileiras. Isso começou a causar problemas de identificação, que chegou até o ponto de Spitfires ingleses quase que atacaram os aviões brasileiros, né? Diz que o P-47 no ar, lembra que uma coisa é ver o avião de perto, outra coisa é ele voando, né, com a distância, né? Ele podia ser confundido com o FW-190 alemão, também era um motor radial. Então, o que aconteceu? Passou-se a pintar as insígnias americanas na fuselagem e nas mesmas posições que os americanos usavam, em cima da asa esquerda, embaixo da asa direita, só que ao invés da estrela branca, a estrela da FAB em cima, com um pouquinho de esforço. Ali, acho que dá para ver a insígnia lá em cima da asa. Tá? Essa insígnia, na verdade, eles deveria ser padronizada, mas nessa mesma foto você vê, né, que esse avião aqui de cá, que é o avião do Torres, ela está circulada, ela tem um contorno azul, na outra não tem, então houve algumas variações na pintura, mas basicamente a regra é essa. E de onde veio esse nosso código de esquadrilha? Esse D4, D1, B1, B4, de onde isso surgiu? Foi por acaso? Não, não foi. O 350 usava, lá em cima, 6D5, ele usava um código de 3 algarismos para identificar o avião. O 350 era composto por 3 esquadrões, o 345, 346, 347. Então, o primeiro número podia ser 5, 6 ou 7, identificava qual era o esquadrão. A letra, depois, A, B, C ou D, identificava a esquadrilha, e o último número identificava o número da aeronave dentro da esquadrilha. Os brasileiros adotaram isso a partir dos aviões do 350, com um detalhe: nós só tínhamos um esquadrão, então a necessidade do primeiro dígito não existia. Então, usou-se só a letra de esquadrilha seguida pelo número. Como é que eram esses números? No princípio da campanha, vamos pegar, por exemplo, a esquadrilha verde, que era o código D. D1 era o líder da esquadrilha, D2, subcomandante, 3, 4, 5 e 6 era dado por ordem de antiguidade. Isso no começo da campanha da Itália. Tá? No final, com a falta de pilotos, isso acabou bagunçando um pouco. Tanto é que, no final da campanha, o C1, quem assumiu o avião, que era do capitão Fortunato, que era do líder da Azul, foi o aspirante João Milton Prats. O B1, que era do capitão Joel, da esquadrilha amarela, quem assumiu foi o Morgado, que era aspirante também. Tá? Os aviões brasileiros, quando chegaram na Itália, o que aconteceu? Tinha um depósito em Nápoles. Em junho, mandaram dos Estados Unidos para a Itália a primeira leva de P-47 da FAB. Foram colocados no depósito em Nápoles. E, quando o grupo de caça chegou, pega os aviões que vão usar, coloca na pista em Tarquínia, mais ou menos 30 aviões, se não me falha a memória, e os outros que não vão usar ficam no depósito em Nápoles e vão sendo pegos conforme necessidade. Em Nápoles, você tinha o estoque brasileiro e o estoque americano. Só que é o seguinte, chegou no final do ano, o que aconteceu? Tinha avião brasileiro parado lá encaixotado desde junho. E modelo mais antigo, D-25, D-27, D-28, quando estavam chegando na Itália, modelos mais recentes, como o D-30. Esses aviões encaixotados começaram a apresentar sinais de corrosão. Aí, uma hora, o americano, numa maneira mais formal, né, mas o americano levantou a mão e falou assim: escuta, é o seguinte, olha, tem avião de vocês ali que está com sinal de corrosão. São modelos mais antigos. Tem avião novo, D-30, chegando nos Estados Unidos. Vocês não querem fazer o seguinte? Monta esses aviões todos, e ao invés de ter o lote de vocês e o lote nosso, coloca tudo junto. Vocês, ao invés de vocês terem X aviões lá, vocês passam a ter um crédito desses X aviões. E vocês podem pegar tanto do nosso, como qualquer um que esteja no depósito. Isso foi acordado e assinado em 4 de janeiro de 45, e a partir do dia 15 de janeiro, começou a acontecer essa troca. Esse avião embaixo, esse 6D5, o Old Johnny, era o 4226785, número de série imediatamente inferior ao avião do Rui Moreira Lima. Ele era o avião do tenente Raymond Knight. Era um dos aviões nossos, verde e cinza, foi desviado para o 346. Raymond Knight foi abatido, ele foi atingido. Mesmo atingido, ele continuou atacando os aviões alemães no solo.
Depois ele tentou voltar para a base, não conseguiu altitude, morreu nos Apeninos e foi o último piloto americano a receber a Medal of Honor na Europa na Segunda Guerra. Tá? E aí nós começamos a ter as primeiras baixas em combate. Cordeiro. Cordeiro foi atingido durante um ataque, na verdade, no segundo ataque, porque ele primeiro lançou as bombas, deu a volta e foi metralhar o alvo. E o que consta no relatório é que ele saiu. Quando ele saiu, o avião nivelou e começou a sair uma trilha fina de fumaça. E eles tentaram pegar na direção sul, que era o acordado com o líder da esquadrilha, para retornar à base. Só que aí essa fumaça foi engrossando e ele não conseguiu mais ganhar altitude. E, em determinado ponto, o avião ele perdeu contato com a esquadrilha. Antes disso, falaram para ele saltar, ele não saltou, tentou trazer o avião, e o avião mergulhou. Infelizmente, ele faleceu ali na região de Liverniano, nunca sei o nome direito, né? Sapucaia. Quando eu falei do Razorback lá, que rebaixaram a traseira do avião, essa rebaixada que deram na traseira do avião causou um problema de instabilidade, vamos dizer assim. Eu não sou piloto, eu vou usar um termo leigo, vamos dizer assim, né? Mas a estabilidade lateral do avião, movimentos usando o leme, ela foi afetada. Os brasileiros não tinham ainda muita experiência com avião bolha. Sapucaia, nessa brincadeira, fez uma manobra que travou, que não podia ser feita, travou o leme, e o avião caiu, e Sapucaia, infelizmente, veio a falecer. 2 dias depois, chegou uma ordem da Republic dizendo que manobras tais e tais e tais e tais não deveriam ser feitas com o avião de tal maneira, porque podia acontecer de travar o leme, que foi o que aconteceu com ele. Rittmeister e Valdir, mortos em Tarquínia, 16 de 11 de 44, durante uma sessão de filmagem. Eles estavam no C-47 americano, que estava filmando a esquadrilha brasileira, né? Eles foram com máquina fotográfica para fotografar os aviões nossos também. Só que o C-47 ele fez uma curva para a esquerda e, por causa do sol, os pilotos brasileiros não viram. Em cima da hora Lagares conseguiu tirar, o segundo conseguiu tirar, Perdigão, que vinha atrás, não deu tempo, bateu na asa do C-47, o C-47 veio ao chão, infelizmente perdemos Valdir e Rittmeister. Pisa. Aí é o seguinte, Pisa originalmente era uma base italiana. Pisa foi libertada, foi retomada pelos aliados no começo de setembro. Lá tinha um campo de aviação, o campo de San Giusto, né? Que o pessoal ficou em Tarquínia, na verdade, enquanto esse campo de San Giusto estava sendo recuperado, porque a pista dele lá era bem mais comprida que Tarquínia, inclusive. Pista mais comprida implica em aeronave conseguir decolar com uma carga maior. Quanto menor a pista, muitas vezes o avião precisa de uma carga menor, senão ele não decola. Tanto é que a missão que o grupo fez com bomba de 1000 libras foi a partir de Pisa, e usaram a pista até o fim. Se fosse em Tarquínia, essa missão não poderia ter sido voada, né? Eles mudaram entre 2 e 4 de dezembro de 44, sem interrupção das operações. O avião decolava de Tarquínia, pousava em Pisa. E a vantagem foi o seguinte, eles pararam de ficar alojados em barracas, né? Pela primeira vez, eles tiveram prédios, os pilotos, os oficiais ficaram alojados no Albergo Netuno, e os praças, os mecânicos, ficaram do outro lado do rio, mais próximo da pista, num prédio que tinha sido antigamente o prédio da Previdência Social. E com Pisa também mais perto da linha de combate, você aproveitava melhor o raio de combate dos P-47, né? Bom, então só uma coisa. Lá a gente recebeu também em Pisa Menezes, Tormin, Canário, Santos, Pocinho e Morgado. Esses caras foram os pilotos de recompletamento recebidos em Pisa. Recompletamento começou a ser um problema, falta de piloto. E tem, na verdade, 2 problemas. O imediato, todo mundo lembra qual é? Não tem piloto para voar a missão, o piloto brasileiro teve que voar 2, 3 missões seguidas, né? Tem um outro também. A função do grupo de caça, como eu disse, era aprender. Originalmente, era para ter existido um rodízio, não só de pilotos, mas também do pessoal de terra, de modo que mais gente passasse pelo grupo de caça e você tivesse mais gente com experiência de combate voltando para o Brasil para poder ensinar para os outros. Tá? Mas o lado positivo, se é que isso existe, né? Eles adquiriram mais experiência e, cada vez mais, os pilotos brasileiros se destacavam pelos resultados, frutos dessa experiência em combate. Em Pisa, nós perdemos Medeiros, Aurélio, Santos e Dornelles. Medeiros realmente foi bastante triste, porque ele foi atingido, mas ele conseguiu saltar.
só que ele caiu em cima de uma linha de alta tensão, né? Aurélio foi abatido perto de Milão, tudo indica que foi um tiro direto no cockpit. Santos, ele foi atingido pelo estilhaço do depósito de munição que ele destruiu. E o Dornelles, também, 26/4, pouco antes do final da guerra, atacando a estação de Alessandria, ele foi atingido pela antiaérea também. Bom, aqui um resumo rápido, só para mostrar o seguinte, entre os pilotos que, por motivos diversos, ficaram indisponíveis, né? Seja porque foi morto em combate, morto em acidente, né? Nós perdemos aí 24 pilotos. O total de pilotos que chegaram na Itália foi 50. Metade nós perdemos, praticamente. Aí, só para colocar, né, o famoso Danilo Moura, né? Acho que vocês conhecem a história. Danilo pulou de paraquedas, só que ele foi atingido muito baixo. O tempo que ele ficou no ar foi muito curto, então ninguém viu o paraquedas abrir. Tá? Ele sobreviveu, depois ele voltou 350 km a pé. E tem um detalhe, você pega os relatórios de saúde e você pega o relatório a ficha do Nero Moura. Nero Moura, no dia 4 de fevereiro, foi parar no hospital, internado com uma crise aguda de gastrite. E que dia foi 4 de fevereiro? Foi o dia que Danilo, que era irmão dele, foi derrubado. Nero Moura teve uma crise tão grande que ele acabou ficando internado por alguns dias, o que é compreensível, claro. 22 de abril de 45, o dia do esforço máximo do grupo de caça, a data que é comemorada hoje como Dia de Aviação de Caça. As Forças Aliadas, elas empreenderam um ataque maciço contra as forças do eixo, nós fizemos a nossa participação nisso, entre 21 e 24/4. Tá? Função, manter todos os bloqueios do Vale do Rio Pó, negando aos alemães qualquer possibilidade de retirada organizada. 22 pilotos estavam em condição de voar e 23 P-47 em condições de voo. Ou seja, ainda assim realizaram 11 missões com 44 saídas, com vários pilotos voando 2 missões. Horácio, Lara e Lima Mendes voaram 3 missões no mesmo dia. Resultado disso, foram destruídos ou imobilizados 97 transportes, 35 veículos, um parque de viaturas, 14 edifícios. E avariados, uma ponte rodoviária, veículos. E aqui você tem o B1, o segundo B1, né, que a essa altura já era do Morgado. Ele, quando foi voado pelo Paulo Costa, veio o buraco feito pela flak na asa, né? Bom, aí com isso, o grupo de caça foi recomendado para a Presidential Unit Citation, né, que foi enviada pelo coronel Ariel Nielsen para o comando americano, e, por algum motivo, ela foi esquecida. Simplesmente morreu o assunto. E quando o grupo de caça recebeu de novo foi receber essa condecoração? Só em 1986, a iniciativa do Major John Byers, que era oficial de ligação, tá? Ele que comunicou com o irmão dele nos Estados Unidos, que entrou em contato com oficiais americanos, desenterraram essa recomendação. Essa aqui é uma cópia da recomendação original do Ariel Nielsen, datada de 17 de maio de 45. E aqui nós temos nossos veteranos recebendo a Presidential Unit Citation. Embaixo você tem a famosa fita azul, né? Em cima você tem, a partir da esquerda, Rui Moreira Lima, a viúva do brigadeiro Vanderlei, Dona Sofia Dodsworth Vanderlei, Oswaldo Pamplona, Gibson, Lafayette, Fortunato, Joel e Lagares. O último lá não consigo reconhecer. No total, o grupo fez 444 saídas ofensivas de ataque e bombardeio, né? E com 2.645 saídas individuais e uma missão defensiva, um jogo de futebol no dia de Ano Novo que o grupo de caça fez a cobertura aérea. Tá? Muita gente não conta essa missão, e eu acho que não, tem que contar. Eu sei que eu estou com o tempo estourado aqui, peço desculpas, mas eu faço questão de colocar fazer essa colocação aqui. Ali em cima, no meio, Cruz de Aviação, fita A. Nela, o que está colocado ali? Uma palma. Cruz de Aviação, fita A, todo piloto que fez missão na Itália recebeu. Se você fez uma missão, você recebeu. Se você fez 5 missões, recebeu. Se você fez 20, você recebeu uma Cruz de Aviação com 1 estrela. 40, 2 estrelas. 1 estrela significa 20 missões. Uma palma são 5 estrelas. 5 estrelas são quantas missões, então? São 100. De quem é essa cruz? Do Torres. Se ele tem
uma cruz de aviação com uma palma indicando 100 missões, quem sou eu para não considerar a missão defensiva como missão de guerra? O que eu costumo brincar é o seguinte, olha, os times de futebol apareceram, o juiz apareceu, o grupo de caça apareceu, quem deu WO foi a Luftwaffe, entendeu? Então não tem por que não considerar isso como missão de guerra, não é verdade? Isso aqui eu vou deixar um videozinho rapidinho, deve demorar uns 20 segundos mais ou menos aqui. Vídeo em cores do grupo de caça na Itália. Bolacha do Santa Pua. Aqui a gente tem o Meira embarcando no D5, é o avião dele mesmo. Nem sempre eles voavam o avião deles. Esse aqui é o C1 do Fortunato, já com o Prats como titular. Se der para notar, ele está carregando bomba de fragmentação. Ele está com clusters de 6 bombas de fragmentação embaixo de cada asa, não as famosas bombas de 500 libras. Tá? Eles decolando aí, todos eles com a bomba de fragmentação também. Aí você tem o D5 do Meira. O A3 do Eustório, não sei se é o Eustório que está no comando. E aí o Torres descendo do avião dele, teoricamente após uma missão, mas com essa jaqueta eu acho que isso aí foi encenado, né? Então, fim da guerra, a guerra acabou, 2 dos 5, encerramento foi o cessar-fogo, né? A última missão foi de reconhecimento, voada por Meira e Tormin, cessadas as atividades, as hostilidades em 8 dos 5 com a rendição alemã, começaram a organizar a volta, teve 2 grupos que foram buscar os prisioneiros e os mortos em combate, e o grupo ainda ficou na Itália como força de ocupação até junho de 45, né? Aquela história que eu falei dos P-47 que foram trocados com os americanos, no fim ainda tinha 19 aviões de crédito. Ao invés de pegar no depósito, os americanos, eles foram feito um acordo com os americanos e 20 pilotos brasileiros foram direto da Itália para os Estados Unidos trazer o P-47D-40, que era a versão mais moderna que tinha do Thunderbolt. Tá? Foram 20 oficiais. Essas fotos causam confusão às vezes, porque nas 2 fotos tem 19 pilotos. E o pessoal fala, mas se são 20, por que tem 19 nas 2 fotos? Tem um detalhe. Em cima, no meio, sentado, sem macacão de voo, com cap, está o Lara. Lara foi junto no C-47 com um piloto de reserva. Embaixo, ele não aparece na foto. Quem aparece na foto, que não aparece em cima, é o Perdigão, que é em pé, é o 4º a partir da direita. Não sei se é teoria. De repente, o cara aqui não está na foto, foi quem bateu a foto, né? Não sei. É uma pergunta besta, falando, não tinha ninguém para tirar foto de todo mundo, né? Mas, então, eles foram para os Estados Unidos, foram recebidos em Washington, né? E depois vieram em voo dos Estados Unidos para cá, direto, fazendo 16 escalas, e o resto do grupo veio para cá no Brasil, junto com o pessoal da FEB, no General Meigs. Os Thunderbolts saíram dos Estados Unidos e chegaram aqui dia 16, o Meigs chegou aqui dia 18. Aí Nero Moura, quando finalmente dá a mão para o Getúlio Vargas, e fala, senhor presidente, missão cumprida. Muito bem cumprida, por sinal. Seria muita inocência nossa, muita ingenuidade achar que o grupo de caça não teve problemas. Como disse um veterano uma vez para mim, nem tudo no grupo de caça foram flores. E isso, para mim, só valoriza o grupo de caça. A gente entender que o grupo de caça, a trajetória dele não foi num asfalto liso, descida abaixo no sentido de só no impulso, não tem que fazer força. Não, pelo contrário, foi uma subida cheia de obstáculos, com muito buraco no caminho, e o grupo de caça chegou lá em cima vitorioso ainda. Isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente sempre fala muito de piloto, de missão, e às vezes a gente esquece esse grupo valoroso, que infelizmente a gente não tem aqui agora o comandante Tider, que é o pessoal de terra. Então, para encerrar, eu vou só ler esse trecho aqui do Brigadeiro Perdigão, que ele era ótimo para escrever, ele era um autor fantástico. Ele diz o seguinte: é impossível, porém, cometer a injustiça de encerrar estas páginas sem render homenagem aos oficiais e praças, cujo trabalho decidido e leal foi o grande sustentáculo do voo. No quadro geral da unidade, os pilotos são os braços que ferem o inimigo, mas o corpo que o sustenta, o cérebro que o dirige, estão na mecânica, nos almoxarifados, na sala de informações, no rancho, na secretaria. Menosprezar o valor do esforço anônimo e dedicado desenvolvido no solo como suporte direto para as ações desenroladas além dos Apeninos seria conceber o grupo como falso ídolo dos antigos Brahmanes, com cabeça de ouro e pés de barro. O grupo de caça, felizmente, teve cabeça de ouro e pés de ouro
também. Então é isso. Vocês me perdoem se eu falei rápido demais, mas eu não sei reduzir o grupo de caça em 40 minutos. Então, a gente acaba acelerando. Espero ter feito aí uma apresentação digna da memória deles. E, então, muito obrigado, grande abraço e senta a pua. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.